Olá, você que acompanha esta mensagem, sou o pastor João Fernandes, Fernandes para muitos amigos. Estou aqui novamente com a permissão de Deus para levar a quem possa interessar mais uma mensagem do Reino Celestial, desejando que a mesma possa fortalecer a tua fé e também que seja um motivo de reflexão para todos nós. Além dessas mensagens que publico semanalmente com a permissão de Deus, também sou membro da Igreja Comunidade Batista, a qual está localizada na Rua Pirassununga, número 151, na Vila Valparaíso, em Santo André, onde os cultos são realizados aos domingos pela manhã, às 10 horas e 30 minutos. Uma igreja que conta com estacionamento próprio, que prega e que vive a palavra do Senhor. Portanto, se você desejar nos visitar, será um imenso prazer para todos nós podermos recebê-lo, podermos recebê-la no amor de Cristo. Amém. Assim passo à leitura da mensagem de hoje, que tem o seguinte título: A Parábola do Semeador. E o texto bíblico correspondente está contido lá no Evangelho de Lucas, capítulo número 8, versículos 4 a 18, que passo a ler agora para todos nós a versão bíblica NVI. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Até aí. Bem, a mensagem de hoje está contida no devocionário A Bíblia Toda, o Ano Todo, o qual está sendo adotado neste ano de 2024 em nossa Igreja Comunidade Batista. O devocionário é de autoria do pastor John Stott, o qual contém, diariamente, significativas mensagens do Reino de Deus para nossa reflexão e edificação. Diz assim o texto: Não é difícil imaginar um agricultor, na Palestina do primeiro século, durante o tempo de semeadura. Com uma cesta de vime equilibrada do lado esquerdo do seu quadril, ele anda de um lado para o outro do seu campo, espalhando sementes ritmicamente com seu braço direito forte. A essa parábola, Jesus acrescentou sua própria explicação e seu provérbio interpretativo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava descrevendo o seu próprio ministério de ensino. Ao comunicar a semente da palavra de Deus, ele se deparou com diferentes recepções. Os inimigos foram os pássaros que a comeram, o diabo, entre parênteses. O sol que a queimou, tentação e tribulação, entre parênteses.
e os espinhos que a sufocaram, riqueza e mundanismo, entre parênteses. A mensagem da parábola, contudo, não termina aqui. Ela segue um padrão claro. 4 vezes lemos que algumas sementes caíram, o que quer dizer que, de novo 4 vezes, que todos os 4 grupos ouviram a palavra de Deus. E a questão básica é, o que eles fizeram com a mensagem quando a ouviram? Que recepção deram a ela? Alguns não dão à palavra nenhum tipo de recepção. Ela nunca penetra em suas defesas. Eles têm uma mente fechada e um coração duro. Estão extremamente vulneráveis ao diabo. Outros dão à palavra uma recepção artificial. Eles recebem com entusiasmo no início, é verdade, e por um período curto de tempo parecem ser crentes. Mas a semente nunca cria raízes. Arrocha sob o solo. Consequentemente, quando a luz agressiva do sol, tentação e perseguição, se abate sobre elas, sua vida espiritual atrofia. Outros dão à palavra uma recepção confusa. Recebem a palavra, mas recebem também outras coisas em profusão. Não conseguem discernir entre aquilo que é mundano e o que é espiritual. Orgulham-se de manter uma mente aberta. Tão aberta que não conseguem manter nada dela, nem fora dela. No fim, negócios, prazer e riqueza, como os espinhos, sufocam sua vida espiritual. Outros, no entanto, dão à palavra uma recepção sincera. Apegam-se a ela e perseveram. Dão a ela prioridade. Cultivam-na e ela dá fruto. A mensagem termina aqui, porém apenas acrescento um breve comentário que diz assim: quem faz o tratamento espiritual necessário antes que a palavra possa ser recebida, em primeiro lugar, é o Espírito Santo. Assim como ele prepara a alma de uma pessoa não convertida, ele produz nos cristãos, assim, a energia para que recebam a palavra de Deus em seu coração. Porém, nós também somos responsáveis pelo adequado preparo de nosso próprio coração. Se estivermos envolvidos com as atividades inúteis, desnecessárias ou más, ficaremos surdos à palavra de Deus. E mesmo quando não entendermos algo, podemos seguir o exemplo de Maria, conforme escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre ela refletia em seu coração. É neste solo que os frutos vicejam, frutos permanentes para toda a eternidade. Assim que possamos refletir sobre essa poderosa mensagem de Deus. Tenha uma semana maravilhosa, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todo mal, e até uma próxima oportunidade, se Ele assim o permitir. Amém.